Olá pessoal, novamente aqui pela Band, o debate Vida Nova, estimando que você esteja muito bem. E hoje, você que está assistindo e não assistiu o programa passado, é a parte 2 do programa que começou no sábado passado, falando sobre home office, a diferença de home office, que é o escritório em casa, e teletrabalho. Comigo aqui o apóstolo Ezequiel Teixeira, tudo bem? Tudo bom, prazer estar de volta, rendeu. Mas é bom, atual, né? Atual. E trouxemos também uma autoridade no assunto, está conosco hoje, como esteve no programa passado, um amigo pessoal, desembargador, Dr. Roberto Norris, do TRT Rio de Janeiro, e ele é o que assenta na 4ª turma aqui no Rio de Janeiro, trazendo todas as informações, as implicações trabalhistas do home office ou teletrabalho. Desembargador, excelência, obrigado por novamente estar conosco nesse segundo tempo do programa. Cumprimento os meus amigos, apóstolo Ezequiel, pastor César, um prazer, uma satisfação muito grande estar retornando aqui para tratar de um tema tão atual. Então, para quem não assistiu o sábado passado, se Vossa Excelência pudesse trazer para nós a diferença, de forma que a gente entenda, né, o leigo, entre home office, que é o escritório em casa, e o teletrabalho. Bom, o home office é a contratação para que você preste aquele serviço, ao invés de ser prestado no local da empresa, ser prestado, realizado na sua residência. Com relação à questão do teletrabalho, o teletrabalho significa aquele trabalho que é preponderantemente exercido fora do domicílio do empregador, portanto, do local da empresa propriamente dito, e com a utilização de sistemas de comunicação, principalmente a internet. O assunto rendeu, né? Rendeu. Eu tenho maior curiosidade de saber a cabecinha do brasileiro. Pois é, ele Como é que é a cabecinha do brasileiro ele é esperto hoje? E tal. Como é que está a cabecinha? Eles preferem mais presencial, trabalho presencial, ou trabalho de home office ou teletrabalho? Eu gostaria de saber como é que está a cabecinha. Eu não sei se isso é regulado por geração ou a gente pode generalizar e fazer um apanhado. Então, vou fazer uma enquete aqui? Pode fazer. Vamos fazer uma enquete, nós três, agora, e pedir vocês aí que estão por trás das câmeras que tragam para nós também uma enquete. Todos vocês aí, a pergunta é a seguinte: o que é que você prefere? O home office ou o teletrabalho? E você que não entendeu bem o termo, o seu marido trabalhar na sua casa, ele não vai sair mais. Tem mulher que ficou arrepiada agora. E a mulher também, daquele marido que está acostumado a ficar tem com homem que ficou arrepiado agora. Agora vai ser 24 horas um do lado do outro. Meu querido apóstolo, sua opinião de pessoas, esquece o apóstolo agora, presencial ou teletrabalho? Independente, eu tenho um lar muito doce, bom, uma esposa extremamente agradável, uma dona de casa, mas presencial, eu prefiro ir para o trabalho. Bom, eu também voto pelo presencial. Desembargador, esquece o juiz agora. A pessoa Roberto Norris opta pelo presencial, ter que ir para o tribunal ou trabalhar em casa? O juiz em si já tem exercendo atividade mista ou híbrida há algum tempo, que é aquela questão de comparecer, por exemplo, para as audiências, para as sessões e realizar boa parte do serviço em casa nesse sistema de teletrabalho. Agora, a pessoa Roberto Norris, como foi denominada aí, eu preferiria muito mais ainda o presencial. Embora eu acho que qualquer pesquisa vai apresentar como o empregado preferindo o teletrabalho, enquanto os seus cônjuges todos vão estar com certeza preferindo o presencial. Isso é, que ele aqui em casa é muito bom estar com a gente, mas de preferência que ele saila para trabalhar e nos dê um pouco. Porque o Ibope faz isso, ele ouve meia dúzia de pessoas e faz uma projeção. Aqui tem 3 que optam pela atividade presencial. O pessoal que está por trás das câmeras vai trazer para mim daqui a pouco o resultado da enquete que fez também, e a gente então vai ter uma projeção. Agora, vai ter muito problema de relacionamento, quer dizer, tá uma vida até hoje como é esse. O marido sai para trabalhar e, via de regra, está aquele lá absolutamente tradicional, porque hoje em dia já a mulher sai também quase que em igualdade, mas vamos botar em tese aquele lar tradicional. A mulher em casa, cuidando dos filhos, o que já é muito menos, por sinal, e o homem saindo. Agora ficar o dia inteiro em casa, acordar, trabalhar, dormir, tudo junto, isso vai dar problema? Eu creio que nós vamos
ter um aumento de problemas aí sobre vários aspectos aí, né? Da convivência e o trabalho também emocional, o aspecto emocional. Eu acho que é muito o psicológico vai mexer. Muito propenso a pessoa ficar mais deprimida. Veja bem, vai entrar depressão, vai entrar ansiedade, tá me entendendo? Agressão não, né? Problema de relacionamento, porque no trabalho você conversa com um, conversa com o outro, brinca com um, brinca. Lá em casa, é lá em casa. Essa é a verdade. Se quiser falar com o outro, tem que ligar para um outro e tal. Vai ser um negócio muito, muito virtual. Eu tomando por base aquelas pessoas que se aposentam. Né? Tem pessoa que trabalhou a vida toda, se aposenta, morre. Que ele não sabe. Parou, morreu. Isso eu já vi constantemente. O cara aposentou, morreu. Ficou eu estava pensando triste, em parar, então não vou parar, não. Ficou ansioso, ficou deprimido, ficou assim, meio desmotivou da vida. É verdade. Agora, não sei, é uma adaptação. É uma adaptação. Eu creio que nós vamos ter muita pessoa com esse problema de depressão, muito de ansiedade e muito choque familiar, muito choque familiar. Não tem jeito, não tem jeito, vai chocar. Tu já pensou, mulher, que almoçava e o dia todo passava trabalhando e o homem também trabalhando. Na hora do almoço era um lanche ou então um restaurante. Só voltava naquela, vou tomar um bom banho, comer uma comidinha, ou fazer um bom lanche com a minha esposa, conversar um pouquinho, vamos dormir. Agora, o dia todo junto. É se reinventar. E quantas famílias hoje começaram na empresa, né? Aquele flertezinho. Perfeitamente. E vai acabar isso? Perfeitamente. Não, agora a mulher e o homem vai chegar uma hora que vai. Dá uma saidinha ali, deixa eu limpar aqui. Está na hora de eu limpar aqui. A faxineira quer varrer, a faxineira quer. Na realidade, nós vamos ter uma readaptação. Agora, nós vamos ter problemas em várias áreas. Emocional, de relacionamento, vamos ter. Quando da prestação jurisdicional, é óbvio que o magistrado ele analisa a situação no todo. Não é só aquele papel que está ali hoje em dia, aquele tablet que está na frente dele com aquelas letras, um pedido objetivo. Ele normalmente faz uma análise da situação fática para depois, então, entrar no mérito da questão. Como é que o juiz percebe isso, já nesse pouco tempo que a gente tem de home office ou teletrabalho? É perceptível esse desgaste que o apóstolo traz, psicológico, dentro das famílias? É perceptível já? Já se vem afirmando há algum tempo que a depressão é a doença do século XXI. E o quadro de depressão nas relações de trabalho é alguma coisa sempre crescente. Vem preocupando a todo mundo, não apenas na iniciativa privada, mas no próprio serviço público. Hoje em dia você vê muita gente afastada do trabalho, exatamente em razão desse quadro depressivo. E aí eu acrescentaria aquilo que foi falado pelo apóstolo Ezequiel, no sentido de que nós estamos analisando nesse exemplo a situação de uma família já estabelecida. Mas existe um quadro depressivo também muito grande que já vem sendo constatado em alguns países com relação àquelas pessoas que moram sozinhas. Porque para elas o local de trabalho é o ponto central de convivência social. O escape. Exato. Com esse afastamento, a possibilidade de um quadro depressivo vai ser maior e essa depressão, a tendência é aumentar cada vez mais dentro desse sistema. Daí a importância de dizer o quê? Que o teletrabalho ele se caracteriza pela atividade preponderantemente exercida fora da empresa. Não significa dizer que será sempre exercido fora da empresa. E aí você tem duas possibilidades. Ou a designação de uma reunião para tratar de assuntos de trabalho presencial, na sede da empresa, por exemplo, como você também já vem verificando em alguns países, na Europa principalmente, que é aquela questão do sistema de rodízio. Então, alguns funcionários trabalham determinados dias em casa, enquanto outros na empresa. E, a partir de um determinado momento, muda essa formação, esse quadro. O importante é que, preponderantemente, no caso brasileiro, o trabalho seja exercido fora do local de empresa. Não apenas na própria casa do empregado, que seria uma situação semelhante ao do home office, como nós conhecemos, no sentido vulgar, mas também em sistemas como aquele que eu mencionei na semana passada, com relação ao coworking, que é quando você divide determinado espaço para exercer atividade. Eu acredito, inclusive, que esse coworking vai crescer sensivelmente, até pelas próprias dificuldades que vão surgir com relação à convivência familiar, mas também, principalmente,
com relação à organização do tempo de trabalho dentro da própria residência do empregado. Com isso, eles vão acabar procurando um outro local para exercer a sua atividade mais próximo, sem a necessidade de despender, por exemplo, 1 hora, 2 horas até o local de trabalho, para que efetivamente ele possa... Você que está assistindo só hoje, não assistiu o programa passado, foi falado aqui pelo desembargador que o salário vai ser o mesmo, que a empresa pode demitir o empregado que não quiser aceitar o home office ou o teletrabalho, que vai ter 13º, e também tem um negócio interessante, aqueles espertalhões que acham que vão dar volta e tal, existem aplicativos que vão fazer com que o empregador fiscalize o empregado, né? A corrigir alguma coisa? Não, exatamente isso. Porque quem não assistiu sábado passado, né, Apóstolo, sabia que isso tudo foi falado aqui. Eu quero pegar um gancho aqui do que o desembargador está falando, porque o ser humano ele gosta de se relacionar. Logicamente vai ter a sua funcionalidade, o home office, o teletrabalho, mas eu tô trazendo isso tudo para dentro da igreja, assim, vamos ver o nosso lance aqui da igreja. Nós temos igreja nos Estados Unidos, temos igreja em Portugal, nós temos igreja lá, e constantemente eu vou aos Estados Unidos, constantemente eu vou em Portugal, e eu vejo uma coisa um pouco diferente daqui do Brasil. Aqui no Brasil você termina o culto, acaba o culto, a maioria das pessoas terminou o culto, tchau, vai embora, a sua missão cumprida, adorou o Senhor, falou com um, falou com outro, vai embora, rápido, e eu creio que meia hora depois, 20 minutos, meia hora depois, já está praticamente todo escoado o ambiente. Nos Estados Unidos e em Portugal já é totalmente diferente, porque a oportunidade deles se relacionarem é justamente na igreja. Terminou o culto, geralmente o pastor tem que fazer assim, uma confraternização, um jantar, tem que fazer um lanche, alguma coisa, porque eles fazem questão, eles trabalharam a semana toda de ficar, terminou o culto, eles não vão embora para casa. Não vão embora para casa, a igreja tem que ter um lugar de comunhão, eles ficam ali, conversam, dá meia hora, 1 hora, eles estão lá. Desenvolve a sociabilidade. Perfeitamente, porque eles querem estar ali presencialmente se relacionando. Eu acho que isso é uma necessidade. Eu creio que esse fato da gente de facilitar, dessa facilidade do home office, a facilidade do teletrabalho, vai acrescentar num lado, mas vai deixar a desejar para o outro lado, esse lado do relacionamento que nós precisamos ter. Vai esfriar, as relações vão esfriar um pouco, né? Porque a empresa... E o mundo comercial, por exemplo, nós vamos ter problemas. Escritórios, prédios vão ficar vazios, o preço de locação e de venda de imóvel vai diminuir, os restaurantes do entorno não vão ter mais movimento. Olha, a readaptação não é muito simples, não, né? Já tem aí Já tem enquete aí? Pode trazer para mim aqui? Deixa eu ver, por favor, me dá a enquete aqui. Eu vou dar o resultado depois do intervalo. Deixa eu ver aqui, já tem enquete aqui. Presencial e home office. O que Vossa Excelência acha? A minha cabecinha diz que o presencial vai ganhar. Excelência. Presencial, eu vou dar depois do intervalo. Presencial home office aqui. Até por conta da imparcialidade do magistrado e pela honestidade também, eu vou dizer que eu já vi o resultado. Mas eu acho que deveriam fazer eu não tinha visto não. Eu deveria dizer que tem uma outra pesquisa que deveria ser feita com os parentes dessas pessoas. É verdade. E aí eu acredito que a resposta seria completamente diferente. E o detalhe, diferente. hein, olha, a maioria aqui é casada, Pode dar o telefone também, o WhatsApp. Olha aí, o WhatsApp nosso para você participar com a gente, 984 60 38 62. 984 60 38 62. Nós vamos ao intervalo e já a gente volta com a segunda parte do debate Vida Nova. E o resultado aí, o resultado está aqui, ó. E o detalhe, a maioria é casado aqui. De volta aqui o debate Vida Nova, hoje recebendo o desembargador Dr. Roberto Norris, do TRT, ele que assenta na 4ª turma, está dando uma aula para nós aqui desde sábado passado em relação ao home office, que é o escritório em casa, e o teletrabalho, já deu todas as diferenças. Meu querido apóstolo Ezequiel Teixeira, essa questão que a gente está falando aqui da adaptação, ela é muito séria. Séria demais. Estou com a pesquisa aqui, todo mundo casado. É muito sério. Nós fizemos a pesquisa, você ouviu aí no bloco anterior, a gente quer saber
você acha? Porque o home office, o teletrabalho, vai ficar todo mundo em casa. Não tem mais deslocamento, vai ficar em casa. Já pensou, o marido vai dormir com a mulher, vai acordar com a mulher, vai passar o dia inteiro com a mulher e tal. E tem um registro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que aumentou em 50% o número de registros de agressões familiares. Quer dizer, é preocupante isso, hein? Preocupante. Além do que, o prejuízo do home office ou do teletrabalho, do entorno, restaurantes não vão ter mais movimento que tinham, e os imóveis de locação, até mesmo compra e venda de escritórios, vão diminuindo o preço. É uma complicação. Mas eu tenho aqui um pensamento. Eu acho que é geracional isso aí. A turma da minha geração, com certeza vai optar presencial. A turma de uma geração mediana aí do meio vai optar híbrido. E a turma da geraçãozinha que está começando agora vai falar, não, eu quero fazer home office, teletrabalho, eu quero trabalhar onde eu quiser trabalhar. Vamos entender por híbrido o quê? Esclarecendo o telespectador. O híbrido misto seria exatamente a prestação de serviço, parte no sistema de teletrabalho, portanto, fora do endereço, digamos assim, da empresa, e uma outra parte do serviço prestado na própria empresa. Com relação a isso que foi falado da questão geracional, eu acho que tem uma série de variáveis que poderão ensejar resultados diferentes. Por exemplo, para aqueles funcionários, aqueles empregados que estão acostumados a perder, e isso, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós sabemos disso perfeitamente, perder 1 hora ou 2 horas por ida e mais 1 ou 2 horas por volta naquele deslocamento de casa-trabalho, trabalho-casa, esses acredito que vão preferir, até por uma questão de desgaste, fora a despesa propriamente dita, vão preferir o trabalho no sistema de teletrabalho. Né? Agora, por exemplo, se nós levarmos em consideração quem trabalha perto do local onde reside, ou quem vive em cidades de menor porte, onde o tempo de deslocamento é muito menor, eu acredito também, nesse caso, vai pesar muito a importância desse comparecimento presencial. Porque eu costumo dizer, o empregado, ele muitas vezes, ele tem interesse em estar próximo do seu superior hierárquico, até para que não seja esquecido. Aquela velha história de, olha, você não falte para não deixar claro que você não é necessário. Quem não é visto não é lembrado. Mas é também um risco maior de conflitos diante da situação presencial. Eu acrescentaria mais uma coisa. Se o cara tem um chefe bom, ele vai querer trabalhar presencialmente. Se o chefe dele é um capeta, ele não vai querer trabalhar. Agora, olha, está aqui a pesquisa e atrás das câmeras está uma garotada aí de 30 anos, 30 e pouco. Apóstolo, por gentileza. Toma uma pesquisa. Deixa eu ver aqui. Telespectador aí. Presencial, o que você prefere? Deixa eu pegar minha luneta aqui. Presencial. Deixa eu pegar minha luneta aqui. O seu marido ou sua esposa tem que ir para o trabalho, sair de casa, ou o home office ou teletrabalho, trabalhar em casa. Rufe os tambores. E aí? 80% presencial e 20% home office. E ó, uma garotada, hein? Então não é só a nossa geração, não. Hein? Então a gente está num feeling... Nós estamos na moda, hein? Agora, isso aqui, a tendência é com o passar dos anos mudar, né? Mudar. Será que vai passando dos anos, isso vai mudando. Eu acho. Agora, uma coisa que eu ia perguntar no bloco anterior, e o sindicato? Ele vai interferir nisso aí? Pode, não pode? Eu quero que sim. Como é que fica com os sindicatos, a interferência eventual dos sindicatos, quando a empresa que até então era presencial agora estabelece o teletrabalho, e aí ele vai implicar? Como é que fica isso? O que a reforma trabalhista estabeleceu em 2017 é que isso deve ser disciplinado pelo contrato individual de trabalho. Então, em momento algum, está admitindo a atuação do sindicato nesse caso. Mas ele não pode achar que houve prejuízo, que ele defendeu o empregado? Defender o empregado, ele tem a legitimidade para isso, mas não para a celebração do ato. Não pode interferir no objeto do contrato? A rigor, não. A não ser em determinadas situações, por exemplo, onde essa alteração vai importar em algum tipo de redução de salário. Prejuízo até substancial. Redução de jornada. Sim, aquelas hipóteses estão previstas com relação ao sindicato no artigo 7º, incisos 6, 13 e 14 da Constituição Federal, que trata, por exemplo, da questão da redução de jornada com redução de salário. E, nesse caso, precisa da participação do sindicato, embora essa matéria seja muito discutida hoje no âmbito dos tribunais. Eu acho que cabe voltar aqui, embora tenha sido falado isso no sábado passado, a questão do trabalho em casa, home office ou teletrabalho, faz jus ao
ticket refeição e ao ticket alimentação? Fará se por acaso estiver disciplinado no contrato de trabalho ou nos instrumentos normativos da Vale categoria. transporte não, né? Que é um acordo coletivo ou uma fica? convenção coletiva. Vale transporte, sim, como a atividade é preponderantemente exercida fora do domicílio da empresa propriamente dito, o vale transporte só será aplicável, em tese, com relação àqueles momentos em que houver necessidade de deslocamento de casa para o trabalho, por exemplo, para alguma reunião. Nada impede que se estabeleça alguma coisa diferenciada, como a manutenção do vale transporte com relação ao empregado. Porque mesmo a lei no trabalho flexibiliza muitos acordos, né? Flexibiliza A Constituição- muitos acordos, a construção de um acordo. CLT nova Eu vou te empregar, mas não tem Flexibilizou vale mais, transporte. Então, tá bom, assina aqui e tal. Eu acho que é por aí, né? Aliás, Com a reforma, sim. Aliás, o Com a Código de Defesa do Consumidor, ele já flexibilizou isso quando ele acabou com aquilo que eu estudei, você estudou, a nossa geração, o princípio da pacta sunt servanda, o que está no contrato vale, ainda que tenha prejuízo. Hoje, a cláusula nula de pleno direito, que o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu, pode constar o que for no contrato. Se houver uma nulidade expressa que causa prejuízo, ela não tem valor nenhum. É Ele já esdrúxula, flexibilizou. esdrúxula, é. Foi bom. Esdrúxula. Humanizou um pouco mais a relação. Agora, aí o cara está em casa, olha só, É apóstolo. só um esclarecimento aqui, professor. Com relação à situação do direito do trabalho, hoje em dia, com essa reforma trabalhista implementada em 2017, o escrito passou a ter um valor muito maior do que tinha antes. Antes, o que nós tínhamos nas relações de emprego era o que se chama de princípio da primazia da realidade. Isso é, não interessa o que está escrito, interessa aquilo que está acontecendo na prática. Com a reforma trabalhista implementada em 2017, esse princípio da primazia da realidade sofreu uma espécie de uma mitigação e hoje em dia está sendo muito dado um valor muito maior àquilo que efetivamente foi estabelecido por escrito. Mas se tiver uma cláusula ali bastante desproporcional em favor do empregador, haverá de se arguir essa nulidade, em tese, pelo menos, por causa do prejuízo. Aí Mas se for acordado, eu acho que não. Mas aí depende. Se for acordado, como ele falou, se tiver escrito acordado, eu acho que não tem. Mas se ele não foi assistido pelo sindicato e achar que o pessoal quer o trabalho, César. Entendeu? Eu acho que o pessoal quer o trabalho. Não pode haver uma discussão dessa cláusula? Pode haver uma discussão, por exemplo, existe uma possibilidade que foi implementada pela reforma, que é a contratação do trabalhador autônomo. Não é? Antes, se você contratasse o autônomo e ele, pela primazia da realidade, demonstrasse o preenchimento de determinadas situações, você desconsiderava aquele contrato celebrado com ele na condição de autônomo. Hoje em dia, isso já é visto de uma maneira muito mais restritiva do que aquilo que acontece. Perfeito. Até porque também tem o MEI agora, o microempresário individual, que o cara pode prestar muito serviço, porque o pessoal quer trabalhar, ele quer ganhar o dinheiro para ir no mercado comprar comida. Eu não quero deixar escapar o seguinte, e aquela relação que tinha da diarista, que para evitar o vínculo trabalhista, muitas patroas contratavam eventualmente, mas um eventual caso que todo dia. Como é que está essa coisa agora? O eventual quase todo dia caracteriza a relação trabalhista. E continua valendo. Continua valendo como emprego. Agora, o que não vale é emprego, a diarista assistir 2 vezes por semana, isso não caracteriza. Até quantas vezes caracteriza? Em tese, é a discussão toda em torno de 3 vezes, né? 3 vezes por semana caracteriza caracterizaria o vínculo. 3 vezes a sua diarista for por semana na sua casa, ela vai reivindicar a relação trabalhista. Ela poderá. Em tese terá direito. Agora, veja bem, a diferença entre quem é autônomo, no caso a diarista é um autônomo, como também você tem profissionais liberais, você tem médicos que são autônomos. Tem um microempresário individual agora, né? A diferença qual é? É que o empregado, ele presta sempre o serviço dele através de uma determinada figura que é o empregador. O autônomo não. O autônomo o profissional liberal é aquele que presta serviço à coletividade como um todo, sem que haja esse intermediário. Então, por exemplo, o médico que tem um consultório, e nesse consultório ele atende a qualquer um, ele será um profissional liberal, ele será um autônomo. Se ele prestar esse serviço por intermédio de um determinado hospital, ele, em tese, será empregado desse hospital. A diferença é exatamente isso. Eu ofereço o serviço por intermédio de alguém ou eu ofereço diretamente o serviço à coletividade? E dependendo também do acordo que for feito, né? Entre eles. Dependendo até do contrato. Perfeitamente. Como o senhor falou, o que tiver escrito ali que está
prevalecendo. Hoje tem um valor muito maior do que antes da Agora, reforma. como advogado, se uma cliente dessa me procura e eu entendo que, embora escrito, há substancial prejuízo e desproporcionalidade na cláusula, aí esse processo vai acabar lá na quarta turma lá. Não, mas como advogado, não tem jeito. Você pode pedir até um Maracanã para você ganhar, quem são elas. Agora, é verdade. Você quer ver uma outra coisa que me chama a atenção aqui? No horário do home office ou do teletrabalho, no exercício da atividade, o empregado vai descer a escada, torce o pé. É acidente do trabalho? Eu gostei disso, hein? Essa é uma discussão que, na prática, ainda não estamos verificando, Não tem nos casos decisão, concretos. não tem jurisprudência Mas, disso. tudo bem, não, existe uma normatização da própria condição do teletrabalho, que eu mencionei na semana anterior, do artigo 75, letras A a E, e o que ali estabelece? Que o empregador tem a obrigação de comunicar ao empregado, de advertir ao empregado sobre os cuidados que ele deva tomar com relação a evitar acidentes de trabalho e doença É igual profissional. equipamento de segurança, que ele é obrigado a fiscalizar o uso. Mas não só o empregador é obrigado a comunicar, como também o empregado é obrigado a assinar um documento dizendo que ele está ciente daqueles atos Concorda. e que ele tomará todas as providências necessárias para tal. Assume a A responsabilidade. grande questão do acidente de trabalho hoje, na própria atividade doméstica, é porque ele descaracteriza aquela infortunística que até então os tribunais estavam acostumados, onde se admitia no máximo no deslocamento entre o local de trabalho e a sua residência, aquilo ali poderia ou não, dependendo da situação, modificação de roteiro e tudo mais, poderia caracterizar o acidente de trabalho. Dentro da própria residência, pode ocasionar um acidente de trabalho? Pode. Mas vai ser muito mais difícil, na minha opinião, por exemplo, você demonstrar a culpa do empregador naquele determinado sinistro. Eu estou totalmente de acordo com o desembargador nisso, até porque, vamos supor, está na hora do lanchinho, já tem uma hora do lanchinho, o cara fala, vou fazer um suquinho aqui para mim. Aí ele trabalha com o dedinho. Aí ele vai lá na laranja e pum, cortou o dedão. Ah, meu Deus, é o dedinho que ele funciona lá no negócio. Aí, patrão, acidente de trabalho. Nós estamos terminando o tempo já, uma pena, mas, desembargador, rapidinho aqui. E a chamada doença profissional? O camarada, estou com torcicolo, peguei uma lesão aqui de tanto mexer no computador, como é isso, vai colar? Hoje menos até, porque o que acontece? Com relação à doença profissional, nós hoje temos uma discussão muito grande sobre a questão da depressão, por exemplo, se seria uma doença profissional ou não, como caracterizar essa doença profissional. Mas existe uma outra situação também envolvendo a doença profissional que é muito mais séria do que isso. Que é exatamente o quê? Quando você está numa determinada situação em que você sofre uma lesão qualquer no ombro, você tem o que eles chamam de LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo, onde o próprio teletrabalho muitas vezes poderá caracterizar essa condição de doença Eu profissional. tenho 10 segundos para um conselho para empregado e empregador. 10 segundos. O conselho é: se adaptem a essa nova realidade, porque não tem como retornar ao que era antes, e essa pandemia deixou isso muito claro. 10 segundos, agora. Peça a Deus saúde, força, e sejam mais profissionais e honestos naquilo que vão fazer, que Deus vai abençoar você, não vai faltar trabalho, não vai faltar nada na sua casa, na sua geladeira, vai haver provisão. Que o Senhor abençoe a sua casa, o seu lar, a sua vida, desde agora e para sempre. É óbvio que um tema desse não se esgota em 2 programas de televisão, né? Muitíssimo obrigado, desembargador Roberto Nós, obrigado por ter vindo, pela aula que deu. Meu querido apóstolo, dê-me a sua bênção. Deus abençoe Então, muitíssimo. ponto final no debate Vida Nova, que segue aqui no programa Projeto Vida Nova na TV, e você pode assistir no YouTube, no Facebook e no Instagram também, @projetovidanova.oficial. Fica por aqui, sábado que vem volta, mas nas redes sociais nós continuamos. Ainda vem muita coisa boa no Projeto Vida Nova na TV. Um abraço para você, muito obrigado, e a gente se vê, permitindo Deus, no sábado que vem. Um abraço, fiquem todos na paz, porque na paz nós vamos. Bye, bye.